Agora, vamos ouvir uma história de um personagem que eu sei que vocês todos conhecem muito bem. E qual é esse personagem? O lobisomem! Em uma cidade do interior do Brasil, morava um casal que, depois de ter 7 meninas, finalmente viu nascer um menino na família. Foi uma alegria só. Mas o garoto era pálido, tinha os olhos fundos, orelhas compridas. Por isso logo virou motivo de comentário dos vizinhos. Alguns diziam que ele era muito feio, outros achavam que ele era apenas meio esquisito. Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a sua aparência, com seu aspecto sombrio. Quando a data do 13º aniversário do garoto estava chegando, uma das suas 7 irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família desde o seu nascimento. E começou. Querido irmãozinho, você já ouviu falar em lobisomem? Sim, é um homem que vira lobo. Ah, os meus amigos já viram e disseram que ele é muito feio e malvado. E sabe por que alguns homens se transformam em lobisomem? Dizem que quando uma família tem um 8º filho homem, depois de 7 filhas mulheres, o menino se transforma em lobisomem assim que completar 13 anos. O quê? Peraí, será que eu... Isso mesmo, maninho. A nossa família já tá até preparada. Mas pense no lado bom da história. O lobisomem não morre nunca, não envelhece nem fica doente. E só ataca as pessoas quando é ameaçado. Ou seja, só a sua aparência que será assustadora. Mas isso não será novidade pra você, né? Zombou a irmã, deixando o menino ainda mais assustado. Depois dessa conversa, os dias se passaram, o aniversário também, e como nada aconteceu, todos ficaram tranquilos. Aquilo devia ser só uma lenda mesmo. Mas o que eles não sabiam é que os lobisomens aparecem apenas em noites de lua cheia. E não deu outra. Numa noite nublada e fria, na primeira sexta-feira de lua cheia, o garoto sentiu uma enorme vontade de sair de casa. Faltavam poucos minutos para meia-noite quando ele partiu sem rumo pelas ruas do bairro. Ao passar por uma encruzilhada, ouviu o badalar dos sinos. Era exatamente meia-noite. Então ele começou a se esfregar na poeira do chão e foi aos poucos se transformando em um lobisomem. Logo, o lobo grande, peludo, com garras e presas imensas, pela primeira vez, uivou para a lua. Au! Au! Após a transformação, o lobisomem passou a correr sem parar. Correu, 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 e as luzes iam se apagando por onde ele passava. A correria tinha um motivo. O lobisomem precisava visitar 7 cemitérios antes do amanhecer. Se não fizesse isso, não conseguiria voltar à forma humana e ia permanecer transformado em lobo para sempre. Mas deu tempo. Ufa! Antes do sol nascer e do galo cantar, o lobisomem já voltava para sua casa novamente como uma pessoa normal. Ou quase normal. No dia seguinte, parecia que nada havia acontecido. As pessoas comentavam sobre o sinistro uivo de um lobo nas redondezas e nada mais. Ninguém soube da transformação e todos continuaram acreditando que a história do lobisomem era uma simples lenda. Mas, certa vez, batendo um papo com os amigos enquanto falavam sobre uma corrida que aconteceria na cidade, o jovem deixou escapar o seu segredo. Não tem pra ninguém. Vou ganhar a corrida. Vai ganhar nada. Por que você tá tão confiante? Se eu consigo percorrer 7 cemitérios em mais ou menos 6 horas, ganho essa corrida fácil, fácil. Não acham? 7 cemitérios? Foi uma gritaria danada e cada um saiu correndo para um lado. Depois desse dia, o garoto fugiu assustado e o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade. Mas no mundo todo há pessoas que dizem ter ouvido o uivo do lobisomem. E alguns contam que até viram a transformação. Outra curiosidade. Quando o homem é branco, transforma-se em um lobo preto. Quando é negro,
vira um lobo branco. Então, tome cuidado. Pode existir alguém bem próximo de você, prontinho para virar um lobisomem numa sexta-feira de lua cheia. Mas em outras datas, não se preocupe. Ele vai estar ocupado disputando as primeiras colocações em uma corrida qualquer por aí.